Muito obrigada, Flávia. Boa tarde a todos e todas. Eu queria começar uma reflexão sobre essa questão do nosso painel, Empreendedorismo Nicho Zero, de colocarmos para pensar a quantidade de gente, né? A gente está falando de pessoas, é realmente um mundo de gente. Quando a gente olha, no início do século XX, a população mundial era de 1,5 bilhão de pessoas. No dia 15 de novembro do ano passado, a gente marcou o que a gente chama do Dia dos 8 bilhões. A Terra chegou a 8 bilhões de pessoas. Se a gente fizer uma conta bem rápida, vocês vão perceber que o primeiro bilhão ele foi lá em 1804. Levou 123 anos para a gente chegar no segundo. E aí você vai percebendo que a cada bilhão de pessoas, a gente foi levando menos e menos tempo. Então, nos últimos aqui, por exemplo, para chegar a esses 8 bilhões do dia 15 de novembro de 2022, final do ano passado, a gente levou apenas 11 anos. E é claro que essa conta não fecha. Então, fazendo um paralelo com o painel anterior, a gente começa a olhar a quantidade de gente e não tem como ir contra isso, né? A gente, por uma convenção da sociedade, não podemos andar nus, então temos que nos vestir. Estou aqui como parte do movimento Fashion Revolution e justamente queria convidá-los a pensar muito sobre isso. A gente tem esse consumo, esses 8 bilhões de pessoas consumindo muita e muita roupa, peças de roupa. Não sei se a Leila ainda está aqui, mas me chamou muita atenção a questão do valor desse resíduo. Ele R$ 30 a tonelada desse resíduo, e é um resíduo muito complicado de ser trabalhado. Eu queria fazer uma pergunta rápida para vocês. Quem aqui tem o hábito de olhar a etiqueta da sua roupa? Levanta a mão. Muito bem, ótimo. Bom, porque assim, normalmente quando eu pergunto, o pessoal nunca... Olhar a etiqueta da nossa roupa nos faz pensar em questões sobre do que é feita essa roupa, de onde ela vem. Aquela camiseta que o algodão foi produzido no Brasil, confeccionado na China, uma multinacional americana vai vender, né? A pegada de carbono dessa camiseta antes dela chegar no seu guarda-roupa é imensa. É algo que a gente não para pensar e que está lá na etiqueta. Mas a etiqueta, né, incomoda, a gente corta, tira, coloca de lado. Essa etiqueta também vai te mostrar não só que a tua peça de roupa viajou muito mais do que você, provavelmente, porque ela já viajou o mundo inteiro, mas que ela é formada por material de muita dificuldade de reciclagem. Poliéster, o nylon, o elastano. A gente está falando de plástico. Basicamente, a gente veste plástico, esse plástico, quando é lavado, vai gerando microplástico. Cada lavagem dessa peça de roupa vai gerando mais e mais microplástico. E o plástico está, claro, em todos, já foi falado aqui em diversos painéis, mas a gente começa a colocar cada vez mais esse plástico nas nossas roupas, o que gera um impacto ambiental imenso. Muito difícil de pensar nessa questão da reciclagem, da reaproveitamento. Eu vou tentar colocar aqui para vocês algumas iniciativas de empreendedorismo, não é lixo zero, mas de questões que a gente vai fazendo um esforço para gerar menos resíduo nesse consumo de roupa. Se a sua roupa falasse, o que ela teria para te contar, né? Primeiro, ela ia te contar que ela viajou muito, que ela já veio de vários países ali, alguns questionamentos sobre quem fez as minhas roupas, e aí é pano para manga para outro painel das condições de trabalho dessa indústria, que a gente passaria facilmente uma tarde inteira aqui conversando sobre condições de trabalho desta indústria e questões do que são feitas as nossas roupas, ou seja, cada vez mais essa ultra fast fashion, que é esse modelo de colocar mais e mais roupas para a gente, ele vem usando de materiais de polímeros, de plástico, enfim, todos esses nylon e elastano, que são elementos extremamente tóxicos que vão trazendo um impacto ambiental cada vez maior. E aí, a gente é empurrado a comprar mais e mais, numa lógica de precificação que não dá para resistir, afinal de contas, a blusinha lá no aplicativo da Shein estava R$ 35,
E sempre chega essa questão de que se a blusinha chega na portaria da sua casa a R$ 35, alguém está pagando por isso. A gente tem realmente um preço alto a se pagar por isso. Esse preço é ambiental, esse preço é social, e a gente tem, essas ultra fast fashion cobram um preço bem alto da gente com relação a isso. Um movimento questiona exatamente isso, as questões do que são feitas as minhas roupas, quem fez as minhas roupas, e condições de trabalho de quem faz as minhas roupas. O movimento está completando agora 10 anos, eu sou docente embaixadora e voluntária do movimento Fashion Revolution. Essa semana, por coincidência, é a semana do Fashion Revolution mundial, é um movimento global, e esse evento, inclusive, faz parte da semana, né? Olha só algumas curiosidades. Uma peça de roupa é usada em média 7 vezes antes de se descartar. E uma pesquisa mostra que, em média, 33% das pessoas consideram a peça velha, depois de usar 3 vezes. E a gente, em média, usa aí mais ou menos 30% de tudo que tem no nosso armário. E atire a primeira peça, quem não tiver pelo menos uma peça de roupa com etiqueta em casa, ou que comprou e não usou, ou que, por algum impulso acabou comprando e não usou. E é isso que vai acumulando. Uma inocente camiseta que você não usou já veio para sua casa com uma pegada de carbono muito alta. Por que isso acontece? Primeiro, está fora de moda, tenho muita peça na minha casa, alguma questão afetiva, era da minha avó e depois passou para minha mãe, nem me serve, mas está lá, né? Fica com um dó de se desfazer, questões de tamanho, né? Pandemia, engordei, não cabe mais, questões de estilo, mas vários são os motivos pelos quais a gente acaba usando apenas 30% do nosso armário. E esse movimento ultra fast fashion, ele vem justamente nos empurrando cada vez mais, trazendo um impacto ambiental imenso com o nosso consumo e trazendo, além de questões, inclusive, tóxicas, perigosas para a nossa saúde. Isso aqui eu estou falando só do aspecto ambiental. Se a gente for abrir a janela do social aqui, a gente vai ficar o dia inteiro. E questões que acabam trazendo muito pouca reflexão sobre para que tudo isso, por que a gente acaba consumindo tudo isso. É um resíduo, via de regra, de muito difícil reciclagem e que traz um impacto imenso. Só para vocês terem uma ideia, essa indústria ela consome cerca de 8% de todo o CO2 global. Então, a gente está falando aí de um impacto imenso. São 55 milhões de toneladas de poliéster, basicamente plástico, indo para esse ambiente. Cada vez que você lava, vai gerando microplástico, a gente vai tendo cada vez mais impacto ambiental nesse processo de consumo. Aqui eu trouxe, já que hoje é sexta-feira e chega final de semana, o pessoal gosta de ver filmes, seriados, uma série de documentários que falam muito sobre isso. Queria chamar a atenção, em especial com relação ao aspecto ambiental, do River Blue. O River Blue é um documentário que é muito interessante, que a cor do rio fica com relação à cor da estação. Então, se a cor da estação é lilás, o rio fica lilás. Tamanho é o impacto ambiental da indústria têxtil, desse processo produtivo. E aí, qual a solução? Né? A gente começa a olhar para o slow fashion, acho que muitos já ouviram falar, esse movimento de moda autoral, onde você vai repensar as peças e trazer um uso mais sustentável para essas roupas, com design sustentável, com questões onde você vai repensar, não sei se a Maria das Bonecas ainda está aí, mas em alguns momentos pensando até na questão artística do uso dessas peças, lembrei muito quando ela falou do uso do resíduo nas bonecas para fazer obras de arte. Um dos cases que eu vou mostrar aqui também vai fazer isso. Parcerias em moda circular e pensando realmente como que eu trago um novo modelo de negócio, um repensar sobre todo esse movimento muito forte que nos traz para esse fast fashion. Os benefícios disso, redução de custos, claro, preservação do meio ambiente. Queria mostrar para vocês 4 casos, que o meu tempo já está acabando. Então, o primeiro caso é o caso Revoada. Ele é um caso que olha a transformação de resíduos de câmaras de pneus e tecidos de guarda-chuva produzidos por cooperativas de costura. E eles trabalham em 2 frentes, né? Fica no Rio Grande do Sul, eles fazem essa utilização das câmaras de pneus e também fazem uma espécie de uma consultoria, não é bem consultoria, mas assim,
ajuda, um apoio para aqueles que querem fazer, já que eles já sabem esse modelo de negócio, para novos negócios dentro dessa moda circular, moda sustentável. Segundo caso que eu vou mostrar para vocês, é um slow fashion que vai muito naquilo que a Maria das Bonecas falou, da obra de arte. Então, a Halart Têxtil, ela olha para esse slow fashion e realmente, para vocês terem uma ideia, fazem mostras mesmo, como mostras de arte das peças, fazendo uma leitura desses resíduos e reaproveitamento disso. Terceiro caso é a Farrá, de Curitiba, ela é uma das pioneiras nessa questão da técnica de recuperação de tecidos e desusos e do upcycling. Quando a gente pensa em upcycling em Curitiba, a Farrapo já tem uma longa data nisso, né? Vários exemplos que a gente vai vendo para tentar não trazer lixo zero exatamente, mas para minimizar esses impactos todos que eu acabei colocando para vocês da indústria da moda. E, por fim, não é roupas, mas é acessório, o Estúdio Lenha, não sei se alguém aqui já ouviu falar, mas o Estúdio Lenha ele faz um trabalho de garimpagem buscando madeiras de demolição para fazer óculos de grau, óculos de sol, bolsas, e faz um trabalho bem interessante com esse reaproveitamento da madeira de demolição nessas peças, nesses acessórios. Então, indo para as minhas conclusões, que o meu tempo já terminou, o que a gente precisa para conseguir fazer um empreendedorismo mais sustentável nessa indústria tão impactante ambientalmente? Primeira questão é que o modelo que nos trouxe até aqui certamente não é o que vai conseguir fazer isso. Ele é insustentável, tanto ambientalmente como socialmente. A gente tem que pensar num cenário de slow fashion que vai demandar uma mudança sistêmica. E com políticas de incentivo, educação, questões que a gente já falou aqui, mas se as pessoas são esse problema que a gente contextualizou lá no começo, elas são também a solução para isso. A principal mudança está no consumidor, em você ter realmente uma visão da importância desse tema e de um consumo mais responsável na moda e rapidamente começar a mudar o seu comportamento de não quantidade, mas sim qualidade, menos peças, peças mais sustentáveis, e ali a gente começa a trazer respostas mais rápidas. Sempre que me perguntam, por que a Zara continua aí depois de tantos escândalos? A resposta é muito simples, as pessoas compram. Se as pessoas não comprassem, não estava mais aí. Então, a gente começa a fazer essa mudança pelo consumidor. É a gente, cada um de nós, fazendo realmente uma mudança de comportamento de menos consumo e de um consumo mais sustentável, que essa transição na moda vai acabar acontecendo de uma maneira muito mais rápida. Muito obrigada. Deixo aqui, bom, para finalizar, só uma frase da Anne Klein, que é uma empreendedora da moda, né? As roupas não vão mudar o mundo, as mulheres que as usam é que vão realmente mudar o mundo. Ou seja, está nas nossas mãos mudar esse comportamento. Obrigada.